Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma quinta-feira de live do Evangelho da Casa de Paulo Estevão. Eu sou Aníbal Buquerque, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rosângela, boa noite, Leide. Sejamos todos muito bem-vindos. Boa noite, Luíse, Alice, Zobaida, Cleide, Terezinha, Rostana, Juliana. Muito boa noite a todos vocês, meus irmãos. Sejamos bem-vindos ao GEP, a mais uma live do Evangelho. Muita paz, muita luz, paz e bem para todos. Boa noite, Gracilda, Maristela, Igor, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer, mais uma quinta-feira, estarmos aqui reunidos e vamos começar com 2 avisos da casa. Os avisos da casa se destinam às palestras públicas de amanhã. Mas antes de eu falar sobre isso, tem uma novidade muito interessante. Próximo semestre, próximo ano, 2022.1, o GEP dará início às aulas do ESD, do ESOB, do EAD presenciais, às terças e sábados, como já acontece, como sempre aconteceu, no momento está acontecendo virtualmente. Então, na terça e no sábado, voltaremos aos encontros do ESD, EAD, ESOB presenciais. Atualmente eles estão acontecendo virtualmente. Ai, Aníbal, mas eu estou gostando tanto de estudar e eu não moro em Fortaleza. Eu estou estudando em outra cidade aqui do Ceará, é outra cidade no Brasil, em outro estado, em outro país. E agora como é que eu vou fazer se vocês vão voltar presencial? Como é que vai ser? Fique tranquilo. Às sextas-feiras, às 19 horas, teremos o estudo virtual, tá certo? Isso a partir de janeiro. Então fica ligado, os avisos estão aí no site do GEP, no Facebook, no Instagram. E agora vamos às nossas palestras públicas de amanhã. Amanhã, no GEP da Piedade, palestra presencial, o salão tem capacidade para 60 pessoas, teremos com o nosso querido Césio Santiago o seguinte tema: o que eu encontrei do outro lado da vida? Amanhã às 20 horas. Aníbal, e por que esse tema? O que é que o Césio vai nos falar? O Césio, esse ano, por volta de março, abril, ele teve Covid e acabou ficando entubado, em coma. E ele, com a sua mediunidade, com o estado em que ele se encontrava, ele andou muito, conviveu muito com irmãos do plano espiritual. E com isso ele aprendeu muito. E aí ele vai trazer um pouco dessa sua experiência. Então, não percamos, será uma palestra presencial, ela não será transmitida, ela não é ao vivo, tá bom? E nem ficará gravada. O tema do Césio será o que eu encontrei do outro lado da vida. Ele comenta, caminhando pelos corredores, os diálogos que ele teve com benfeitores espirituais, com outros doentes e tudo mais. E no GEP da Água Fria, também palestra presencial, só que essa será transmitida ao vivo pelo Instagram, ficando depois gravada tanto no Instagram, no IGTV, bem como também no GEP TV, no YouTube. Será o nosso querido Wellington Nunes, uma pessoa muito também maravilhosa do movimento espírita, carinhosa demais. E o tema que ele falará será o Evangelho do dia a dia. Isso, exatamente, o Evangelho do dia a dia. Tá bom? Hoje, vamos já fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. E hoje o nosso tema do Evangelho ele vem do capítulo 15, itens 1, 2 e 3. E o nosso tema será o que é preciso para ser salvo. Olha que tema interessante. Mas vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Depois a gente fará a leitura de uma mensagem alinhada com a temática de hoje. Depois a gente adentra no Evangelho e no final a gente relê a mensagem inicial. Tá bom? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, buscando serenar os pensamentos,
aquietando a mente, procurando fazer uma respiração suave, profunda, que acalma, que oxigena mais o nosso organismo, mais o nosso cérebro, e com isso possamos ficar mais atentos, possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, conectando-se com os irmãos benfeitores que aqui dirigem este Evangelho. Possamos estar conectados todos, interagindo, participando e tirando o máximo proveito do Evangelho desta noite. Abençoa-nos, Mestre Jesus, queridos bons amigos espirituais presentes. Somos gratos a cada um que se encontra neste momento participando desta live. Que assim seja. Então, meus irmãos, olha que tema interessante. O que é preciso para ser salvo? Olha que provavelmente, Úrsula, Marcelo, Marcos, Ângela, coisa boa. Provavelmente, quantos de nós, ao longo dos tempos, não nos perguntamos o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E o que é ser salvo? E se eu não for salvo, o que é que vai acontecer comigo? Pergunta, questionamento, provavelmente que já tirou muito sono de muita gente. Não, Cristiane, Silvia Maria, provavelmente Gabriela. Olha que interessante. E aí, a mensagem de hoje, alinhada com o tema, que nós teremos, são os itens 1, 2 e 3, onde o primeiro item e o segundo vem de passagem de Jesus e o terceiro são comentários de Kardec, que traz com muita propriedade, com muita profundidade, uma interpretação maravilhosa sobre os ensinamentos de Jesus. Mas a nossa mensagem de hoje vem do livro Vinha de Luz, pelo nosso querido Emmanuel, certo? Na psicografia do Chico, e é a mensagem de número 92, cujo título é Objetivo da Fé. E olha que interessante, o nosso querido Emmanuel nos presenteia na introdução com uma mensagem trazida de Pedro, no Evangelho de Pedro. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então ele está falando que o objetivo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então começa Emmanuel falando o seguinte: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente um recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, os animais, por exemplo, porventura, não as realizam sem maior esforço? Por exemplo, eles não se nutrem, repousam, procriam, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação. Escreve a palavra salvação entre aspas, Emmanuel. É a salvação, a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho, olha que interessante. Deus não nos fez para estarmos perdidos pelos caminhos da vida. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a glória e não a dor, o sofrimento ou o choro. Então, olha o que Emmanuel nos fala. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho,
significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. A fé, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Boa noite Diana, boa noite, acho que é a Salete Araújo, boa noite Valdenor. Então olha que mensagem belíssima que está alinhada com o nosso evangelho de hoje, que agora começaremos. E aí, antes de adentrar no evangelho, eu queria fazer algumas poucas considerações, porque o nosso tema é o que é preciso para ser salvo. E como é interessante, quantas noites, quantas existências tiveram tantas preocupações buscando respostas ao propósito da vida. Por que a gente aqui está? Por que a gente aqui se encontra? O que é que eu preciso fazer nesta vida? Será que há outra vida? Será que eu volto? Será que não? Será que a existência é única? Se muitas religiões que falam da imortalidade da alma, o que será da minha alma quando eu morrer? Aonde estarei? Estarei no céu? Estarei no purgatório? Estarei no inferno? Né? E o que vai acontecer com os meus parentes, com aquelas pessoas que eu mais gosto? Se nós formos diferentes, será que a gente não vai mais se encontrar? Então, são questionamentos. E aí, quantas orações, quantas preleções, quantas palestras, né, não foram feitas, realizadas, abordando essa temática, o que é preciso para ser salvo. E aí eu gostaria de falar de uma coisa antes de adentrar no tema de hoje, falar da obra de Jesus, que a gente já entrará nos 2 primeiros itens, trazendo alguns trechos, e principalmente falar sobre a obra que Kardec nos deixou, né? É uma obra que pode nos ajudar muito, porque o objetivo de Jesus, quando aqui esteve conosco, foi nos orientar. Como dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo e guia. Então ele é um irmão mais experiente, um irmão maior, um guia, como dizem a pleiade de espíritos que responderam e orientaram Kardec. Ele é um guia, porque ele sabe os percalços do caminho, da nossa caminhada moral, da nossa caminhada evolutiva. Ele conhece os atalhos. Atalho no sentido de como eu posso mais rapidamente crescer. Sim, crescer, evoluir. Inclusive, há uma passagem que nós conversamos no evangelho anterior, em que ele diz que o caminho de Deus é reto e largo. Mas nós, por conta ainda das nossas falhas morais, da nossa inexperiência, buscamos caminhos estreitos e tortuosos. Então, Kardec foi muito bem orientado, muito bem esclarecido, né? Foi muito bem amparado, buscando trazer orientações, sejam elas de ordem filosófica. O Livro dos Espíritos nos traz um tratado de ordem filosófica, de ordem moral, de ordem científica, né? Ele é um grande resumo de outras obras que viriam depois, é uma obra introdutória, mas com profundidade, com as suas perguntas, 1019 perguntas, em que procura trazer pontos, questionamentos, posicionamentos, reflexões, orientações e respostas dos bons espíritos, procurando nos orientar de como podemos nos ajudarmos. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é me salvar de mim mesmo. Sim,
me salvar das minhas imperfeições. Nosso querido Hermínio de Miranda, no livro falando sobre mediunidade, na vivência mediúnica, ele diz que os médios, muitas vezes, são os piores instrumentos ou que trazem mais dificuldades para o contato, para o intercâmbio mediúnico, o próprio médium com os seus defeitos. Né? Isso não é para nos menosprezar, não é para nos deixar para baixo, mas sim para mostrar aonde precisamos atuar, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos mexer. Quando Kardec nos apresenta o livro dos médiuns, ele procurou nos trazer um tratado de intercâmbio para nos dar segurança, para nos dar amparo, assistência nesse diálogo, influenciação oculta e influenciação explícita com os espíritos. Então precisamos estudar mais. Quando ele vem falar do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser a nossa temática de hoje, é todo um tratado de ordem moral, de cultivo de virtudes, para que cada um de nós consiga se salvar, consiga entender que pontos que aquele guia, que é Jesus, e aquele modelo, ou seja, modelo porque ele nos mostrou na prática, ele nos mostrou na vivência, ele não foi só um teórico. Então ele nos traz um tratado, um livro com virtudes, um tratado de ordem moral para a nossa salvação. E outras obras, o Céu e o Inferno, onde ele vai nos falar, ele vai nos apresentar diálogos, correspondências de irmãos que desencarnaram e como é a existência do lado de lá, mostrando de forma prática o que é o céu e o inferno de cada um. Que embora não seja um local circunscrito, muitas vezes é a consequência de como eu vivo hoje, de como está sendo a minha existência. Então, o Evangelho de hoje, ele traz umas coisas, né, assim, passagens do Evangelho, ensinamentos de Jesus, palavras de Jesus, que muitas vezes são interpretadas ao pé da letra, mesmo após 2000 anos. E eu tenho que entender historicamente o contexto da época, a cultura daquela população, a cultura daquela sociedade, de como era aquele povo com as suas tradições, que provavelmente, ao pé da letra, não seja mais necessário para os dias atuais. E Kardec, no item 3, vem procurar desconstruir ou trazer um novo sentido às palavras de Jesus, que a gente vai já falar, para não ficar mal interpretado. E aí, muitas vezes, nos dias de hoje, trazemos isso em pregações, em palestras, em oratórios, e causa-nos medo, ou às vezes o domínio por parte daquele que está pregando, e às vezes fazendo de uma forma intencional, para que tenha para ele ou para ela, né, porque nós temos pastores, pastoras, nós temos padres, nós temos outros dirigentes, líderes religiosos, e às vezes ele quer, desculpe o termo, mas prender psicologicamente. Quando Jesus buscou libertar. A doutrina espírita procura nos libertarmos das crendices, do misticismo, do sobrenatural. Kardec, por meio dos espíritos, e coloca isso logo no prefácio, na capa do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo que precisamos ter uma fé, sim. E o próprio Emmanuel falou, mas uma fé raciocinada. E não uma fé cega, uma fé que nos dá medo, uma fé que nos prende, que nos castra. Não precisamos disso. E aí eu vou ler alguns trechos contidos nos itens 1 e 2 do Evangelho de hoje, para que nós
consigamos com isso compreender melhor o que Kardec quis dizer no item 3. Porque Jesus, no item 1 e 2, foi muito forte, foi muito contundente. E provavelmente até oposto de outras falas suas, de outras pregações, de outras práticas de ordem moral. Meus queridos, querendo participar, querendo trazer alguma contribuição, algum questionamento, pode ficar à vontade, que será um prazer, na medida do possível, tentar responder. Eu sempre lerei o que você escrever, porque esse conteúdo escrito não fica gravado, né, no vídeo, tá bom? Então, olha que interessante. Ele diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, e Jesus nunca buscou ser um rei, ser majestoso, né? Acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e reunido diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Então, aqui nessa palavra, Jesus faz até uma distinção de tipo de animal, dizendo que colocará as ovelhas à sua direita, ou seja, fazendo uma figura, uma coisa figurativa, que as ovelhas seriam animais bons, e os bodes à sua esquerda, que não seriam animais tão bons, seriam animais maus, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Então, olha que interessante. Ao ouvir palavras disso, ao você ouvir alguém fazer uma pregação, ouvir uma palestra e falar de uma forma grave, ríspida, alta, com voz alta, nos causa... Eu me tremeria todinho. Não vou mentir, não. Eu me tremeria. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é algo fantástico, é algo maravilhoso, porque apesar de ele apresentar isso, Kardec vai explorar esse conteúdo. E aí, por que Jesus diz que vai separar, ou dirá o rei, dirá o rei para separar a direita e a esquerda, pedirá ao seu pai. E ele vai dizer assim: tive fome e me deste de comer, né, para aqueles que vão ficar à direita. Ele, inclusive, apresenta até um lado. O lado direito seria um lado bom, um lado correto. O lado esquerdo, um lado errado, um lado inadequado. Então, inclusive, por essas interpretações bíblicas, no passado, pessoas que eram canhotas, elas... o professor batia e fazia de tudo que ele fosse destro, que ele escrevesse com a mão direita, né? Porque não era correto escrever com a mão esquerda. Eu que sou canhoto, imagine nos dias atuais se eu fosse, na época da alfabetização, eu apanhasse. O Davi fala assim: sábado, dia 6/11, tem o pecado de Jó, galera. Vamos invadir Jepanos. Tudo bem. Depois você diz onde é isso, o que é, tá? Não sei se é um programa do JEP, o que seria, tá bom? Beleza. Então, olha que interessante. E aí, os apóstolos, as pessoas que estão assistindo, perguntam quando é que foi que Jesus teve fome e te demos de comer, teve sede e te demos de beber. Quando foi que você nos viu, Senhor, sem teto e nós te hospedamos, ou estava sem roupa ou maltrapilho e te vestimos? Quando foi que estava doente ou preso e a gente cuidou de ti ou te visitou? E aí, Jesus fala que todas as vezes que você fez isso a alguém que estava precisando, algum irmão que estava precisando, foi ao próprio Jesus que você fez. Então, no início é algo ríspido, né? É algo forte, marcante, mas Jesus lança as afirmativas que os apóstolos e aqueles que o assistiam perguntaram, e ele explica com mais propriedade, quando a gente foi amoroso com o outro. Só que aí ele faz depois outra figura, né, muito forte. Ele diz assim: dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim,
malditos, inclusive ainda chama de malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, os anjos do diabo. Porque anjo é mensageiro. Então, anjo ele pode ser um mensageiro, né, na figura aqui do diabo, ou um mensageiro de Deus. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente no cárcere e não me visitou. Então, para aqueles que fizeram, foi um procedimento. Para aqueles que não fizeram, foram queimar no fogo do inferno. E aí, olha como isso choca, causa pavor. Se você não entende como é, o que é que acontece quando a gente desencarna, se você não tem relatos, se você não tem revelações, como a gente encontra na obra espírita, na época de Kardec, quando ele fala no livro dos médiuns, quando ele vem falar do céu e inferno, na própria Gênese ele traz algumas considerações, fica difícil. Nas outras obras que a gente traz de autores mais recentes, como é rico a gente entender a lei de causa e efeito, a gente entender a política de consequências, uma lei de merecimento. Quando a gente olha obras que Chico nos presenteou, Divaldo, Raul Teixeira, né? Dona Ivone, Azíbia, tantos autores que aqui a gente fala de alguns, mas a gente não consegue nominar todos. Como nos esclarece, como nos ajuda. Porque é interessante que muitas vezes a nossa fé cega faz com que acreditemos ou queiramos acreditar que uma pessoa ao desencarnar, que ela não teve uma vida pautada na ética, uma vida correta, uma pessoa que causou muitas atrocidades, às vezes nem conhecemos. E aí, porque desencarnou, dizemos assim, deve estar sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O próprio Jesus, usando de uma figura, mostra que não é assim. Só que, ao mesmo tempo, a doutrina nos mostra que nada é eterno. Que todos nós temos novas oportunidades, que todos nós temos uma nova chance. É a reencarnação. No plano espiritual, se desejamos, somos resgatados, somos amparados, podemos ser ajudados, orientados, tratar o perispírito, tratar a alma, curando-nos das nossas dores, das nossas feridas, sejam elas de ordem energética, de ordem moral, tudo isso para nos fortalecer. Podemos trabalhar em prol do próximo e com isso aprender muito. Podemos participar de palestras, cursos, assistir aulas, ter diálogos, conversas, leitura e tudo isso com que objetivo? Ajudar a nossa compreensão, ajudar o nosso tratamento e ajudar a nos salvarmos de nós mesmos. Olha que interessante isso. Olha que oportuno isso. E aí, no item 2, chega-lhe um doutor da lei. E um doutor da lei é aquela pessoa que sabe o que está contido nas Escrituras. Muitas vezes eles chegavam para tentar a Jesus, para pegadinhas, para ver o que realmente Jesus entendia. E aí é legal porque Jesus quebrava paradigmas. Jesus era uma pessoa com muita propriedade, com muito conhecimento espiritual. E todas as vezes ele aproveitava as oportunidades para ensinamento àquele povo, mas também a nós nos dias atuais. E Kardec aproveitou muito bem essas passagens para nos trazer ensinamentos sobre orientação espiritual. Então esse doutor da lei pergunta e chama assim, mestre, o que é preciso eu fazer para possuir a vida eterna? Ou seja, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Porque a vida eterna é ser salvo, é a salvação.
que todas as religiões buscam nos ensinar, buscam nos mostrar, só que algumas delas nos prendem para que nós encontremos a salvação e às vezes nos tornamos prisioneiros. E a gente vai ver aqui nessa passagem que coisa interessante, né? E aí, Jesus dá uma réplica a esse doutor da lei. Ele diz assim, o que é que está escrito na lei? Ou seja, quando ele pergunta, mestre, o que é que eu posso fazer para possuir a vida eterna? Aí, Jesus traz uma réplica assim, tu quer a vida eterna? Tu quer ser salvo? O que está na lei? Aí, claro, como ele era um doutor da lei, ele diz, o que é que você leu nela? E aí responde o doutor da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe responde, ou seja, o doutor da lei pergunta, porque ele aparentemente não sabe. Jesus pergunta o que é que está contido na lei, e essa lei era de conhecimento de todos, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus responde, muito bem, faz isso e você viverá. Viverá o quê? Viverá eternamente, ou seja, você será salvo. Por que que tinha essa figura? Por que que se quer tanto isso? Gente, quem é que quer sofrer? Quem é que gosta de sofrer? E aí eu quero fazer uma referência ao livro, à obra Nosso Lar, onde a gente ali tem aqueles que já leram ou assistiram ao filme, observam a experiência inicial ao desencarnar que teve o espírito com o pseudônimo de André Luiz. Ali é relatado e é mostrado como era a sua vida quando na carne. Uma pessoa culta, uma pessoa que era médica, uma pessoa que tinha condições financeiras, que tinha uma vida promíscua, né? Com bebida, com cigarro, né? Charutos, com mulheres. E toda a dor que ele passou, né? Então, na própria mensagem de Emmanuel, salvar é você estar mais elevado, entrar em conexão com os bons espíritos, estar em paz, estar em harmonia consigo, com o universo, com o outro, com Deus. Isso é o que nós devemos buscar. É isso que nós temos que construir. Então Jesus diz que se ele quer, ele pede que você cumpra essa lei. Só isso. Que é o que está contido nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se resume a estas duas leis. Só que precisou ser desdobrado para que a gente pudesse entender que é o nosso próximo. Onde meu próximo é meu pai e minha mãe, é o meu vizinho, são os bens do meu vizinho, é a vida do outro que eu não posso matar, é o outro que eu não posso roubar. Então tudo isso, né, é a lei que estava reunido. E aí, olha que interessante. Alguém que estava lá na plateia perguntou, mas Senhor, já que Jesus, o doutor da lei, disse que a lei era amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, alguém pergunta, mas Senhor, quem é o meu próximo? E aí, meus irmãos, a resposta, na verdade, Jesus conta uma história. E uma vez eu assisti o nosso querido Luciano Klein, né, presidente da FEEC, fazer uma palestra de 1 hora, só falando da palestra, falando sobre essa história, que é a história do bom samaritano. É de uma beleza fantástica a forma como o Luciano explana. E aí é interessante porque Jesus, para falar do próximo, ele choca, ele coloca em evidência autoridades religiosas. A gente vai ver aqui. Ele coloca em xeque as relações que temos com o outro, relações de animosidade. Por exemplo, animosidade que eu possa porventura ter com uma pessoa que é de outro time, com uma pessoa que seja de outra crença religiosa, uma pessoa que tem uma outra ideologia política, partidária, uma animosidade que eu possa ter contra uma opção sexual. Então Jesus
quando vem contar essa história, ele diz que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém era um planalto, né? Era uma cidade no local mais alto e você realmente tinha que descer para Jericó. Jericó estava no nível do mar. E aí esse homem cai em poder dos ladrões. E os ladrões levam tudo, batem, saqueiam, tiram-lhe a roupa, né? E aí ele está lá deitado, quase morto, né? Desmaiado, nu, sujo, sangrando. E aí Jesus fala que passou diante daquele homem um sacerdote, ou seja, uma pessoa religioso, uma pessoa que fazia pregação, que era um líder da igreja. E aquela pessoa só fez passar adiante, nem olhou para aquele irmão. Jesus usou dessas figuras, dessa história, com intencionalidade, para mostrar, e o Kardec vai falar disso, que para eu ser salvo, eu posso até nem acreditar em Deus, mas ser uma pessoa boa. Para eu ser salvo, eu posso até não estar em nenhuma religião, mas eu sigo os princípios de Deus, né? Amar o próximo, mesmo que eu não ame a Deus por eu ser ateu, não importa. Aí depois Jesus diz que vem vindo um levita. Um levita era uma pessoa que assessorava o sacerdote. Aquela pessoa que está na igreja ajudando o padre, por exemplo, né? Segurando a hóstia, levando algum objeto para o padre, né? Então o levita é um auxiliar, é um ajudante, como ele diz aqui. Deixa eu só pegar, só para a gente poder entender. O levita ele é dedicado ao serviço do templo, com atribuições acessórias. Ele é um assistente ao culto, menos importante do que aqueles que são os sacerdotes. Então, o levita também era uma pessoa que vivia dentro da igreja, que orava, que praticava, né, que jejuava, que doava, né, que ouvia as pregações, uma série de coisas. Então, ele só está abaixo, porque ele é um auxiliar do sacerdote, mas o levita passa e nada faz. E aí Jesus diz que vem um samaritano, um comerciante que era samaritano. E aí é interessante porque os samaritanos da cidade de Samaria, eles tinham uma religião própria. Então eles não eram bem vistos pelos judeus. Sabe assim, você às vezes tem uma pessoa que é de uma religião ou de um outro país e você é inimigo, você não gosta. Então o samaritano não era bem visto. Então quando Jesus introduz esse personagem na história, ele estava tocando na ferida dos judeus. Porque os samaritanos eles eram considerados impuros pelos judeus. E isso era muito forte. Da Bíblia do judaísmo seguem apenas o Pentateuco. Então ele só segue as 5 obras de Moisés. Os samaritanos têm a sua própria doutrina religiosa, isso na época. Então, quando Jesus introduz o samaritano, e é o samaritano que ao ver aquele homem semi-morto, tem dó, tem compaixão, fica triste e coloca roupas nele, né? uma manta, e bota no cavalo e leva para uma hospedaria onde ele ia passar a noite e pede um quarto para aquela pessoa, pede para ele ser banhado e alimentado, e ele cuida dele. Na manhã seguinte ele deixa dinheiro, porque ele precisa seguir viagem, ele é um comerciante. Ele tem que vender suas mercadorias. Ele tem, inclusive, que pegar novas mercadorias para, no caminho de volta, vir vendendo também. Então, ele deixa o dinheiro lá e pede ao dono da estribaria que cuide, continue cuidando, alimentando, né, até aquele homem se recuperar. E ainda diz o seguinte: quando eu estiver voltando, se o senhor tiver gasto mais dinheiro, eu lhe reembolsarei. Então, quando Jesus faz 2 coisas. Ele mostra a prática do samaritano, né? Traz a figura do samaritano porque ele não é bem visto, ou bem quisto, bem querido pelos judeus. Ele usa a figura de 2 pessoas religiosas, né? Um líder religioso que é um sacerdote e um levita que é um auxiliar. Ele mexe nos brios daqueles que os ouviam. E aí ele lança a pergunta
àquela pessoa que perguntou quem é o meu próximo. Ele pergunta qual destes três, ou seja, esses três personagens, te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões. E aí o doutor da lei, porque ele não podia se furtar, ele ouviu a história, respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Embora ele não tenha dito que fosse samaritano, mas que usou de misericórdia. Porque para ele era difícil dizer que era o samaritano. Então, é disso que esse evangelho de hoje nos fala muito alto, nos toca. E Kardec vai trazer isso com muita propriedade, quando ele diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade, ou seja, no amor ao próximo, e na humildade. Isto é, nas duas virtudes, caridade e humildade, elas são contrárias e Jesus está o tempo todo combatendo o egoísmo e o orgulho. Porque se eu sou egoísta e se eu sou orgulhoso, eu só penso em mim. Eu não enxergo o outro. Ou o outro é um obstáculo. O outro me incomoda. Provavelmente, se eu estivesse ali passando, né? Hoje em dia, se eu for egoísta ou se eu for orgulhoso e ver alguém maltratado, eu vou virar meu rosto porque eu não quero ver, eu não quero que aquilo, se eu for orgulhoso, né? Se eu não for humilde, mas se eu for orgulhoso e egoísta, eu não vou querer que aquilo estrague o meu dia. Percebe como às vezes nós podemos ser? Eu não quero que aquilo me contamine, que aquilo me adoeça, que aquilo me deixe desequilibrado. E aí, o outro, para mim, é um incômodo. Enquanto aquele outro, na verdade, precisa do meu amparo, precisa do meu apoio, precisa da minha ajuda, da minha assistência. Igual como foi, na história de Jesus, o samaritano. Kardec ainda fala, dizendo que em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Ou seja, o que é preciso para ser salvo. Salvo de quem? De si. Porque quando eu me salvo, não é que eu seja egoísta, não. É porque eu estou me salvando porque eu estou fazendo algo pelo meu próximo. Ou deixando de fazer algo que não seja saudável, que não seja maléfico, que não desaponte o outro com palavras duras, com palavras secas. Até com pensamentos. Sim, até com pensamentos. Então, vou repetir a frase que Kardec nos traz, dizendo que em todos os ensinamentos, Jesus aponta duas virtudes que nos levam à eterna felicidade. Aqui e depois. E aí ele vai dizer uma série de passagens de Jesus, uma série de frases, uma série de ensinamentos. Ele diz assim, bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurança é felicidade. Felizes, né? Disse aos pobres de espírito. Isto é, os humildes. Pobre de espírito é humilde. A Cleide fala assim, viver para os outros é não somente a lei do dever, mas também da felicidade. Augusto Conte. Legal, obrigado, Cleide, muito boa. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, ou seja, felizes, os que têm puro coração. Bem-aventurado aqueles que são brandos, calmos, né, e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que queria que eles te fizessem. Amais o teu inimigo, perdoa as ofensas. Se quiser ser perdoado, pratica o bem sem ostentação. Então, olha que interessante a quantidade de trechos do Evangelho, das palavras de Jesus que Kardec está nos apresentando, que nos leva a uma eterna felicidade. Porque a gente sempre se coloca no lugar do outro, porque para eu poder ajudar o outro, eu tenho que estar bem. Né? Julgai a você mesmo antes de julgar os outros. Então, há um rol de coisas que Kardec nos apresenta. Humildade e caridade, eis o que não cessa, ou eis o que não para de recomendar o Jesus. Ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que ele não cansa de combater.
inclusive entre os religiosos, né? Então, esse evangelho de hoje, embora no início tenha palavras duras, difíceis, contundentes, né? Mas Kardec consegue fazer isso com um olhar histórico, que eu não posso trazer para os dias de hoje. Até porque todo aquele que não está bem, que não faz o bem, ele precisa de uma oportunidade para se melhorar. Julgue a si mesmo antes dos outros. Legal. Muito bem. Vamos lá, continuando. Então, Kardec nos diz que esse quadro desse juízo final, de separar ovelha, separar cabra, de botar a Ângela, fala assim, opa, passou aqui. Podemos praticar a caridade, a solidariedade e o amor ao próximo, independente de nossa crença e da crença do outro. Porque há pessoas que só praticam se a crença do outro é igual à minha. Ou, se eu não sei qual é a crença do outro e quero convertê-lo, e ele não aceita porque tem outra crença, há pessoas que param. E isso a gente conversou em Evangelho, né, em live, do capítulo 13. A Norma fala assim: passei por uma experiência que poderia ser um levita e perdi a oportunidade. Porém, 2 anos depois, quase cometeria o mesmo erro. Olha que interessante. Ficou a lição. Ficou a lição. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. E o tempo todo, Deus, os bons espíritos estão nos trazendo possibilidades de aprendizado para que nós possamos abrir os olhos, estarmos atentos, né? Então, Kardec fala assim, aquele quadro, né, trazendo o juízo final, era uma figura de alegoria. Era uma figura que precisava chocar o povo da época. Então, eu não posso usá-la ainda hoje para dominar, para prender devotos, adeptos, né, seguidores de uma religião. Eu não posso. Porque há pessoas que têm o juízo frágil e se sentem temerosas, se sentem dominadas e perdem a sua naturalidade, perdem a sua liberdade. Silvia fala assim, irmã Dulce fazia caridade sem olhar quem. Sim. Inclusive, às vezes, mal interpretadas por suas contemporâneas, né? Suas religiosas, né? Não era bem aceita, mas depois foram entendendo, foram aprendendo. Todas essas pessoas, como o próprio Jesus, são revolucionários, né? Jesus fala disso, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, pois serão perseguidos, né? Serão caluniados, porque essas pessoas, elas causam pavor, porque mexem no nosso status quo, né? Então aquelas pessoas, Jesus tinha que falar daquele jeito, porque era como eles entendiam. Será que hoje eu ainda preciso desta forma? Será que ainda precisa ser assim? Talvez não. Mas Kardec fala, mesmo ao lado dessa parte acessória, dessa figura do juízo final, desse quadro, há uma ideia dominante aí. A felicidade reservada àquele que é justo e da infelicidade que espera daquela pessoa que só quer o mal do outro, que é injusto, que mente, que trai, que mata, né? Essas pessoas sofrem porque elas precisam corrigir, elas precisam reparar. E muitas vezes a gente também ainda imperfeito, a gente quer se vingar contra aquele que nos causou algo. E aí o pior de tudo é que eu me igualo a ele. E a gente fica numa grande ciranda, né? Olha que interessante, já no finalzinho, Kardec fala assim, naquele julgamento supremo, ou seja, aquele julgamento do juízo final, que está todo dia em nossa consciência. Esse é o julgamento. Isso é muito bem retratado no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos, já na quarta parte, né? Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Ou seja, aquele juiz, o que é que ele vai considerar para me absolver ou me condenar? Na verdade, quem se absolve, quem se condena sou eu mesmo. É a minha consciência. É uma política de consequência. As ações, os atos futuros é fruto do que eu fiz antes. Então fala Kardec, ele pergunta porventura o juiz
se aquele que está sendo julgado preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior, se você era de tal religião ou não, se você ia todo dia para a igreja, se você dava dízimo. Não, não vão te perguntar isso. É disso que Jesus está falando, porque ele deu mais valor ao samaritano, que era um comerciante, que viu aquele irmão e o ajudou, do que ao sacerdote e ao levita, que tinham práticas religiosas diárias, né? Não, ele vai perguntar tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada. Essa é a máxima. O que é que você tem feito da sua vida? O que é que você tem feito no dia a dia? Com os seus pensamentos? Com os meus pensamentos? O que é que eu tenho feito no dia a dia? Eu tenho que falar de mim. O que é que eu tenho feito no dia a dia com os meus pensamentos, com as minhas palavras e com as minhas atitudes? Isso é a pergunta que vale aqui. Essa é a pergunta que vai me deixar milionário. Não tem a pergunta do milhão? Essa é a pergunta que é preciso para ser salvo, né? E se pronuncia assim: passai à direita aqueles que assistiram os seus irmãos, passai à esquerda aqueles que foram duros contra eles. E aí, esse passar à esquerda não é eterno. Esse passar à esquerda é porque você precisa ainda aprender, você precisa praticar. E sofre. Sofre por quê? Porque o caminho que eu possa ter construído não foi um caminho agradável, foi um caminho de espinhos. A Silvia fala assim: fora da caridade não há salvação, né? Exatamente, é isso que a doutrina fala o tempo todo, que Jesus fala o tempo todo, né? Informa-se por acaso na ortodoxia da fé? Não, não vão querer saber qual é a sua fé. Faz qualquer distinção entre o que de um modo e o que crê do outro? Também não. Pois Jesus coloca o samaritano considerado como um herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, ou seja, acima do sacerdote e do levita, que falta com a caridade. Percebe como isso é esclarecedor e é libertador? Ele não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Palavras de Kardec que não foram corrigidas por nenhum espírito, nem pelo Espírito da Verdade, que é Jesus, porque sabia que era isso que era necessário. É isso que precisamos colocar na prática. Se outra houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado, ele teria falado. Não. Então, gente, às vezes a gente fica se prendendo, olhando para um cardápio, qual é o prato mais gostoso, ou qual é a religião que me salva, ou qual é o melhor pastor. E eu sou uma ovelha que preciso viver com as minhas pernas. Eu preciso me libertar, eu preciso ser um agente de transformação na minha vida e na vida do meu próximo. Tá certo? É isso que o evangelho dele nos fala. E eu vou agora, pelo tempo, reler a mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz, na psicografia do Chico, porque o tempo já está concluindo, faltam 7 minutos, o tempo voa, é incrível. A gente fala. Espero que o evangelho de hoje possa, de alguma forma, ter ajudado, ter esclarecido, né? E aí nos fala Emmanuel, eu não vou mais ler a mensagem de Pedro, nos fala assim: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Por que eu preciso? Porque religião vem do latim religare. Religare é me ligar a Deus, ou ligar a Deus a mim. Então, qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos aqueles que querem crer, livro Vinha de Luz, que todos aqueles que querem crer deveriam formular a si mesmo frequentemente. Mensagem 92, o objetivo da fé. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a pergunta. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Então, no momento em que eu responder ou compreender qual é o objetivo, isso vai abrir novos caminhos para a minha vida. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo interior. Ou seja, eu vou ouvir essa palavra para eu me melhorar, para eu conseguir obter as minhas coisas, eu vou fazer uma promessa, eu vou pagar a promessa porque eu obtive isso, ou seja, eu fico com um comércio interior.
Comumente, inferior também. Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas lições. Seria a crença tão somente um recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam também sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, ou seja, aumentar a espécie, reproduzir a espécie, né? São característicos dos próprios seres embrionários, tanto embrionários, né, microscópicos, como seres grandes, né, animais, agentes também. Então, o objetivo da fé constitui uma realização mais profunda. É a, abre aspas, salvação, fecha aspas. Então, o objetivo da fé é a nossa salvação. Só o que é... Aí agora Emmanuel vai dizer o que é a salvação. Salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar. Elevar o seu estado d'alma, elevar o seu olhar, elevar o seu coração e se tornar mais bondoso, mais brando, mais pacífico, mais afetuoso, mais caridoso. Ter mais compaixão, olhar a si, ao outro e à vida com outros olhos. Isso são palavras minhas, tá, gente? Então, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras. Ou seja, eu preciso tirar de mim a sombra que há. Eu preciso me iluminar mais. Eu preciso ser mais luz. E a iluminação, que é a salvação, é o Evangelho sendo praticado, sendo internalizado e sendo respirado na minha pessoa. Nem elevação sem suor da subida. A fé é a bússola. A fé mostra o caminho, a direção, é o norte, é o magnetismo, é o que nos atrai, né? A fé é a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos, o farol, né? Os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. Então, ficar olhando para baixo não resolve. Posso olhar para ajudar o outro a soerguer, mas ficar dizendo, minha vida não presta, nada dá certo, ou seja, esse olhar para baixo não vai me ajudar. Então, localizar essa bússola, sua fé, em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe dela ser uma alavanca de impulsão para baixo, a fé é uma asa libertadora a conduzir para cima. Então, meus amados irmãos, que a gente possa aproveitar o Evangelho desta noite. O que é preciso para ser salvo? Amor, caridade, compaixão, humildade. Tudo isso que Jesus procurou nos ensinar vivenciando. Tudo isso que Kardec, pela pleiade de bons espíritos, nos trouxe com a sua obra. Tudo isso que tantos outros autores espirituais nos presentearam. Tudo isso que o Pai maior, semelhante ao nosso pai, à nossa mãe, que é o nosso bem, que é a nossa felicidade, que possamos aproveitar e assim, orando, possamos ser gratos, possamos nos ajudar a sairmos dessas sombras pessoais, desses obstáculos que nos obstruem, possamos subir, aproveitar o Evangelho, aproveitar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as viagens que Kardec fez, onde ele trouxe diálogos que ele manteve, orientações que ele buscou, orientações que ele teve. Possamos aproveitar, meus irmãos, e assim
compreender que a salvação é feita dia a dia, minuto a minuto, não sozinho, mas sim com o outro nos ajudando, a gente ajudando o outro. Assim, Senhor, possamos ter essa clareza, ter essa compreensão e agradecer pelas oportunidades que a vida nos dá. E mesmo aqueles que, porventura, nos dias atuais, nos tratem mal, oremos por ele, porque quem sabe ele desperta, ele abre os olhos, e como a vida dá muitas voltas, ele pode nos ser útil. Nós podemos ser novamente útil àquele irmão, àquela irmã. Nunca percamos a oportunidade que nos é dada. Saibamos aproveitá-las. Nesse momento, pedimos aos amigos espirituais que derramem do alto as suas boas energias, aplicando esse passe aos que nos assistem agora, aí em seu lar ou em outro local que você se encontre. Silencio-me para que o passe surta os efeitos necessários. Pedimos agora que os amigos espirituais fluidifiquem a sua água, esse líquido valioso e precioso para a nossa humanidade, para o nosso corpo, que a acrescida desses elementos espirituais se torna ainda mais pura, mais curativa, conforme a necessidade de cada um. Que este líquido precioso seja absorvido vagarosamente, aproveitando gole a gole, gosto a gosto, junto com pensamentos positivos, junto com sentimento de gratidão, mas que, principalmente para aquele surto-efeito dentro de nós, possamos nos pautar no equilíbrio, na harmonia, na paz interior e exterior. Porque de nada adianta, ao concluirmos o nosso Evangelho, dizermos assim seja, entrarmos no caminho desarmonioso do dia a dia. Muitas vezes, perdemos tudo que possamos ter conquistado durante este momento de tanta luz derramada por tantos amigos espirituais. Fiquemos em paz, tenhamos um resto de semana de muita luz, de muita harmonia e saibamos aproveitar cada momento de nossa existência. Que assim seja. Que assim seja. Fico muito grato a todos também e até a próxima semana.